Por que que nós insistimos em transmitir, semear o Evangelho poderoso de Cristo Jesus? Por que que buscamos, por todos os meios, cativar a atenção dos nossos ouvintes? O Evangelho, ele é poderoso para a salvação de todo aquele que crê na sua mensagem. Nós, como atalaias de Deus, mensageiros celestiais, temos o dever e a obrigação de pregar o Evangelho. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quero meditar com você numa mensagem que nós encontramos no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, que diz assim para nós: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Todo aquele que escuta estas minhas palavras. Foi o Senhor Jesus quem anunciou esta mensagem. Uma mensagem de alerta para os moradores da terra. Não só para aqueles que já vivem na presença de Deus, mas para todo aquele que, de alguma forma, escuta a mensagem do Evangelho. Todo aquele que escuta estas minhas palavras. Não é a palavra do pregador, não é a mensagem do comentarista, não é simplesmente a minha voz. As Escrituras são as palavras de Deus. Precisamos todos ouvir a palavra do Evangelho. Marcos capítulo 4, versículo 23, disse Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que escute. Por isso que nós chamamos a atenção das pessoas, para que escutem as boas novas do Evangelho de Cristo. Nós não somente precisamos ouvir, mas diz o texto: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. É necessário praticar os mandamentos de Deus.
Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus afirmou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não é somente ser um ouvinte, mas é guardar as palavras do nosso Deus, é viver conforme o Evangelho da graça de Cristo. A Bíblia, ela compara esse homem com quem? É semelhante ao homem prudente. Como age o homem prudente? Provérbios capítulo 4, versículo 18. A sabedoria da pessoa prudente é discernir seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. O homem prudente, ele vai dando passos firmes, não pisa em falso. Ele olha, observa aquilo que é bom, ele faz. Aquilo que é negativo, ele se afasta. O homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente, ele é forte, é resistente. O homem prudente, o texto diz que ele é inabalável. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas existe aqueles que, mesmo ouvindo a palavra do Evangelho, porém não praticam. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as praticam, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Quem é o homem insensato? Provérbios capítulo 18, versículo 2 diz assim: o insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer o seu modo de vida, defendendo os seus próprios interesses. É aquele homem que não atenta para o temor de Deus. O insensato não teme a Deus, é ateu, é incrédulo. Ele vive apenas para as coisas materiais, para as coisas desse mundo. Qual o resultado final do insensato? E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esse é o resultado daqueles que andam nos seus próprios caminhos, pelos seus pensamentos maliciosos, pensamentos maldosos, em que as suas obras são reprovadas por Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. Por isso que o conselho de Cristo é que nós, além de ouvirmos a sua palavra, venhamos a cumprir os seus mandamentos. Quero solicitar que você, mais uma vez, compartilhe esta mensagem com os seus familiares, amigos, conhecidos, desconhecidos, nas suas mídias sociais, no WhatsApp, por todos os meios. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.